Amados, hoje é um culto de Santa Ceia. E o culto da ceia, ela fala da mesa da reconciliação. E nós, então, podemos olhar através desta leitura feita que a paz que o mundo não tem e que não pode produzir, o Senhor, pode realizar na nossa vida. Nós vamos ver Colossenses, uma das epístolas que foi escrita por Paulo, uma epístola paulina, para ter um propósito muito claro, muito específico, que é combater as heresias. Por quê? Porque essas heresias, elas buscavam a diminuir ou talvez invalidar a supremacia de Cristo. Sabemos que Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para nos conceder a possibilidade de céu, de eternidade. Mas quando o inimigo das nossas almas levanta homens, mulheres, líderes, para poder infiltrar no seio da igreja, no conjunto, das reuniões dos cristãos, palavras mentirosas, trocadas, com propósitos de esfriar a fé, de tirar a paz. Então, nós precisamos ter aquele olhar e um coração voltado na presença do Senhor para ser o arauto, para ser o proclamador da palavra da verdade. E aqui, então, Paulo, ele vai trabalhar dentro dessa epístola esse propósito. Veja que na história daquela época, o Império Romano, ele propagava a Pax Romana. A Pax Romana, ela era uma falsa paz que era produzida pelo processo da violência, da opressão, e Paulo ele vem na contramão de tudo isso, anunciando uma paz verdadeira e uma paz eterna. Sendo assim, ele mostra que a paz do propósito de Deus, do Evangelho do Cristo ressuscitado, ela não vem com opressão, ela não vem colocando o pé no pescoço de alguém, ou ela não vem também com uma espada puxada para dizer, você precisa aceitar a Cristo. Não, ela vem para que possa revelar de maneira maravilhosa a condição do homem. O homem que está no pecado, o homem que está caído, separado de Deus, o homem que está numa inimizade com Cristo, e ele precisa ter um encontro real e verdadeiro com a pessoa do Redentor. Então veja que a paz que a palavra de Deus ministra aos nossos corações, ela não é por meio de opressão, ela não é invasiva, mas ela é produzida pelo sangue da cruz, o sangue vertido, o sangue que consegue perdoar os nossos pecados, o sangue que produz remissão, e assim sendo, a humanidade que estava distante, estava sem esperança, estava sem propósito, poderá ser alcançada para ser verdadeiramente aquela que proclama o reino do Senhor. Isso fala da igreja. A igreja, ela tem esse propósito de anunciar o reino do Senhor. A igreja, ela busca a estar anunciando as boas novas de salvação. E quando nós olhamos para a mesa da Santa Ceia, a gente precisa entender que isso é um memorial vivo de reconciliação. Aqui nós podemos ver o pão que representa o corpo que foi entregue na cruz, o cálice que representa o sangue derramado para estabelecer a paz entre o Deus vivo e a sua amada igreja. Então, amados, hoje, quando nós olhamos para o texto lido, nós precisamos compreender que é um propósito de Deus celebrarmos a vitória da graça, a vitória da restauração da comunhão, a vitória e o milagre da reconciliação. Tudo isso é o que a mesa aponta para nós. A Santa Ceia do Senhor é
algo maravilhoso, que nos mostra e nos traz a memória que ele, Jesus, morreu. Mas não só morreu, ele ressuscitou. E ele está à destra de Deus Pai e está esperando somente aquele momento, quando o Senhor disser a ele: vai, busca a noiva para estar conosco. Então isso é motivo de alegria. Isso é importante para que eu e você, que já somos alcançados por essa graça redentora, possamos estar hoje, numa noite fria, na casa dele, levantando a mão dizendo: glória, glórias ao Senhor para todo sempre. Que possamos verdadeiramente abrir o nosso coração e dizer que Cristo habita em nosso coração e, portanto, a glória e o louvor é somente para Ele. Amados, vale a pena nós entendermos que a cruz, ela revelou a gravidade da nossa condição. Quando paramos para refletir quem éramos, como estávamos, o verso 21 vai dizer: vocês que antes eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras má que praticavam. Nós praticávamos uma obra má, por quê? Porque justamente estávamos debaixo do jugo do pecado. Estávamos num contexto tenebroso, sem esperança, sem possibilidade, e por isso éramos conhecidos como um ser estranho, um ser inimigo. E Paulo, então, ele traz essa descrição forte da nossa condição, quando ele fala que estranhos, porque estávamos alienados da vida em Deus. Estávamos totalmente em distanciamento, distante da presença do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Deus, ele é santo. Deus, ele estabelece uma relação com o homem se tiver um coração transformado com propósito. Mas quando nós estávamos no pecado, estávamos debaixo do jugo, estávamos contaminados com este mundo tenebroso, Deus não teria como estar junto conosco. E por isso estávamos estranhos diante de Deus, ou seja, alienados, longe da vida com Deus. Também Paulo, ele vai trazer a condição que nós vivíamos. Éramos inimigos, ou seja, vivíamos em hostilidade ativa contra o Senhor. Aquele que é inimigo fala de alguém que não está concordando. Pessoas que muitas das vezes se rebelam e se levantam contra alguém, é o seu inimigo. Assim éramos porque vivíamos debaixo do jugo do pecado, em uma condição que não nos trazia favoritismo para estarmos verdadeiramente desfrutando do bem maior, das bênçãos do Senhor. Éramos inimigos, mas a partir da cruz, a partir do momento em que o Senhor Jesus, cumprindo um projeto glorioso do Pai, ele vai à cruz do Calvário, tudo isso passa a mudar. Agora nós não vamos mais estar debaixo do pecado. Por quê? Porque o pecado gerou separação, ele gerou culpa, ele gerou condenação e morte espiritual. Mas quando nós olhamos para aquilo que a cruz representa e aquilo que ela propôs dentro de um projeto glorioso, um projeto de salvação, então nós podemos entender que verdadeiramente no passado o véu do templo, ele era visível, uma barreira que impedia o homem de chegar na presença de Deus, mas a cruz apontou para essa possibilidade, aonde o véu se rasgou, quando Cristo entregou-se para o Senhor, naquele momento da sua morte, o véu se rasga do alto a baixo, e rasgando-se do alto a baixo, ele diz: o caminho está aberto, todo aquele que crê estará indo na presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e estando na presença dele, nós encontramos confortos, consolo, nós encontramos refrigério, nós encontramos perdão e nós encontramos resposta, porque Deus, ele tem o melhor para aqueles que o buscam. Então isso é maravilhoso, porque assim sendo, nós conseguiremos viver na plenitude da graça.
A graça revelada, a graça que vem nos trazer algo maravilhoso, porque Romanos ele aponta lá no capítulo 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecemos da misericórdia dele, carecemos da bondade dele, carecemos do favor dele, mas quando olhamos para a cruz e entendemos que a cruz está vazia, então nós podemos dizer, verdadeiramente já somos alcançados por aquele que pôde morrer pelos nossos pecados, aleluia. Então, quando você vem à casa do Senhor, quando você vai participar de um momento tão especial da Santa Ceia, você nunca venha participar da ceia de uma forma mecânica. Ou seja, numa forma rotineira, é mais um culto. Lá vou estar, de corpo presente, muitas das vezes, sem atenção, sem se preocupar em trazer uma adoração ao Senhor. Mas eu vou lá, porque vou ver o João, a Maria, eu vou ver talvez alguém que me interessa, eu vou participar do culto porque eu gosto daquele louvor, mas você não pode pensar dessa maneira se você vem ao culto da Santa Ceia. Porque a mesa é posta e a mesa traduz reconciliação. Reconciliação de um homem que estava caído, de um homem que estava sem esperança, de um homem que não tinha mais o que fazer para mudar o seu quadro. Mas quando Jesus morre, ressuscita, vai assunto aos céus, então ele diz, há sim possibilidade. É somente abrir o teu coração, é somente você lembrar onde que você estava e o que Deus fez para te tirar de lá. Você estava na inimizade, Deus te trouxe e colocou ao lado dele, na possibilidade de ser amigo, assim como nós podemos ver a palavra dizendo, olha, Abraão era amigo de Deus. Então, amados, hoje em Cristo Jesus, você não é mais inimigo do Senhor, mas você é amigo de Deus. E sendo assim, nós podemos observar que a ceia, ela precisa gerar quebrantamento, ela precisa gerar gratidão profunda, porque outrora você não era merecedor, mas hoje em Cristo Jesus, você é mais que vencedor para a glória dele, aleluia. Olhando para a reconciliação, nós fomos comprados pelo sangue da cruz. E o texto de Colossenses 1:22 vai dizer, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte. Quando então olhamos para a cruz vazia, nós podemos entender, ele não está mais lá. Em todo o cemitério de países, cidades, que estão lá as placas, colocada para mostrar quem está ali no túmulo, vai dizer, aqui jaz João, aqui jaz Maria, aqui jaz líder tal, aqui jaz fulano, beltrano, ou seja, você vai encontrar o endereço aonde aquela pessoa, que pode ter feito história, está. Mas quando você vai a Israel, e vai ao túmulo de Jesus, lá tem uma placa em várias escritas para traduzir aquilo que aconteceu e vai deixar bem claro, ele não está aqui, porque ressuscitou. E isso é maravilhoso, porque a cruz aponta para a reconciliação e mostra que isso não foi um ato emocional ou simples decreto. Ela exigiu um sacrifício substitutivo. Eu não fui lá, mas Jesus foi por mim. Ele foi por você, ele foi por nós, porque nós não merecíamos. E ele foi morrer pelos nossos pecados. Então, Cristo, em seu corpo físico, ele carregou o juízo que nos cabia. E o termo grego que aponta isso é
catalasso, que quer dizer que indica uma reconciliação completa e restauradora. Não é algo pela metade, é algo com efetividade, é algo pleno, que alcança o propósito devido para o qual foi estabelecido. Então veja que a morte e o sangue do Cordeiro, que foi espargido e derramado na cruz do Calvário, ele trouxe a possibilidade de reconciliação, de você reconciliar, de você se aproximar, de você ter a liberdade na presença daquele que vive e reina. E desta maneira, eu venho ao culto, eu não posso ficar de qualquer jeito, eu não posso ficar, de repente, desapercebido. Eu estou na casa do Pai, eu estou na presença dele, o Espírito Santo está no nosso meio. Não é só quando canta-se um louvor, não é só quando manifesta-se um projeto e um processo da condução do Cristo para mexer, talvez, na tua possibilidade de você relembrar algo. Não, você tem que vir ao sair da sua casa com propósito, dizendo: eu vou lá para adorar, eu vou lá para exaltar, eu vou lá porque outrora eu estava na sarjeta, outrora eu estava, de repente, numa situação degradante, mas ele olhou para mim e ele diz: ei filho, eu quero revelar para você algo maravilhoso, eu quero falar contigo de uma maneira especial. E o seu coração, que precisa de Deus e necessita se aproximar do Senhor, abriu a porta naquele dia em que alguém deu um folheto, em que alguém falou que Jesus salva, em que uma situação que você estava enfrentando revelou a sua pequenez e a sua impossibilidade, e você falou: da minha forma, do jeito que eu estou, eu não posso, mas eu sei porque eu vi que Ele pode, e eu quero Jesus. E naquele dia tão especial, que pode ter sido uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ou qualquer um dia que você não lembra, você falou: eu quero Deus, eu quero o Senhor, e abriu a porta do seu coração, e aí de repente entrou e reinou a paz, e a paz que dá alegria, a paz que dá esperança, a paz que tem propósito. E aí quando eu lembro de tudo isso, eu vou na casa do Senhor com alegria, com projeto de glorificar, de adorar. Eu não quero conversar com meu vizinho, eu quero buscar a presença, eu quero ter a presença dele, eu preciso dele. E quando você vem dessa maneira, o culto vai ser maravilhoso, o culto vai ser diferente, o culto vai ser algo especial, porque você está trazendo uma oferta agradável ao Senhor. Aleluia. Você está trazendo louvor, você está trazendo verdadeiramente uma oferta de adoração. Então não espere pelo púlpito para dizer: ô crente, dá glória. Não, você já entra aqui e falando: Deus, eu te agradeço, eu te louvo, eu exalto o teu nome, porque eu estou na tua casa. Eu lembro que outrora estava caído, mas tu me levantou, e para isso eu estou aqui, para adorar o teu nome. Não olhe o defeito do irmão, não olhe as tuas limitações, olhe aquele que pagou um preço na cruz do Calvário para te trazer e te reconciliar. Então, dentro desse propósito, podemos dizer que o pão fala do corpo ferido e do corpo sofrido para te dar alegria. O cálice do sangue da nova aliança, que remove também o pecado e que estabelece a paz. Não há outra condição a não ser o sangue do Senhor Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. Talvez alguns derramam sangue do animal inocente, achando que isso vai dar possibilidade. Não! Jesus já pagou o preço caro. E a sua palavra diz, lá em Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão. A cruz é o lugar onde a justiça e a misericórdia se encontram perfeitamente. É ali naquele lugar de encontro que nós poderemos experimentar algo glorioso que só Jesus pode dar. Só a sua palavra, que é a verdade, produz em nossos corações a paz de Deus, a alegria
e o gozo da salvação. É somente através do sangue derramado no Calvário que pode salvar. É somente através do sangue derramado que pode purificar e restaurar, que vem curar e vem trazer essa reconciliação de eu dizer com alegria, com propriedade, com segurança, que eu sou um salvo, transformado na presença do Senhor, porque o sangue dele me alcançou e purificou os meus pecados. Isso é maravilhoso. Isso é importante e isso é necessário. Participarmos da Santa Ceia é para olharmos para o pão e para o cálice com reverência. Nós não podemos simplesmente chegar aqui, é mais um dia de comer um pedacinho de pão, não. Isso aqui é uma simbologia forte que aponta sempre para a cruz. Poderíamos, quem sabe, fazer todos os domingos um culto de ceia, porque isso vai trazer à nossa memória aquilo que Cristo fez por nós. Mas, às vezes, podemos também cair na mesmice, na rotina. É mais um culto com um pedacinho do pão. Amados, esse é um momento glorioso, onde a reverência na presença dele. Ele está aqui. Ele está conosco para que possamos nos alegrar naquilo que é o seu sacrifício vicário. Aquilo que ele pagou com preço caro. Porque essa mesa, a mesa da reconciliação, a mesa custou sangue. E o sangue do Filho de Deus. Então valorize. Valorize o preço pago. Mas não só quando você está aqui. É quando você está lá no comércio, quando você está na universidade, quando você está longe, distante da sua casa. É quando parece que ninguém te vê. Ele te vê. E o teu testemunho, qual é? Qual é o teu comportamento como um cristão lavado, remido no sangue do Cordeiro? Qual é o sentido que você dá ao culto de Santa Ceia? Esse momento da mesa que está posta, e olha, é uma mesa que foi bem adornada. Cada vez mais estamos melhorando com a ajuda da irmã que vai ali e investe e faz e coloca com alegria para que possa, assim, representar algo maravilhoso, bonito, para a glória de Deus. Mas tirando toda essa beleza, existe o pão, existe o cálice, que vai retratar aquele sacrifício vicário. E dentro disso nós precisamos entender que fomos alcançados pelo sacrifício da cruz, ou seja, somos reconciliados, então devemos viver como nova criação. Não somos mais criatura, mas somos filhos de Deus, porque fomos assim apresentados diante dele, na pessoa do Cristo ressuscitado, no seu sangue vertido, e agora somos justificados, cremos, confiamos, declaramos e colocamos diante de um público ou diante de uma sociedade que somos diferentes. Então tudo isso revela uma nova criatura. Uma criatura que verdadeiramente ela não peca mais. Ela não se embaraça mais com as coisas desse mundo. E o texto em Colossenses 22 diz assim, para apresentá-los diante dele santo. Isso é muito importante. Quando nós somos levados à presença de Deus, e ele contempla a cruz, e ele vê, a cruz está vazia. Ele olha para você e ele vê a justificação que aconteceu. E ele diz, aquele meu filho, aquela minha filha é santa. Por quê? Porque verdadeiramente aceitou o sacrifício do meu filho Jesus. Verdadeiramente se colocou à disposição para poder ser transformado. Então veja que a reconciliação, ela tem um propósito muito específico. É o propósito da transformação. Isso precisa ser claro. O que traduz isso para mim?
é que antes eu estava no mundo, sem paz, sem esperança. Hoje eu estou na presença dele para glorificar o seu nome. Antes eu, quem sabe, jogava, eu estava no vício, eu estava sob o controle do pecado, eu não conseguia dizer, eu não quero fumar, eu não quero beber. E ele então veio, tirou todo esse fardo pesado, ele nos dá a possibilidade e transforma pelo sangue vertido, o sangue derramado, e ele escreve o meu nome no livro da vida, ele passa a morar e habitar no meu coração, e ele me santifica. Então eu posso entender, antes eu obedecer ao pecado, e hoje eu escolho se quero pecar. Sabe por quê? Porque a cruz está vazia, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, ele não veio apenas, de repente, nos salvar do inferno. Nós não podemos ficar, eu tenho medo de morrer, que eu vou para o inferno. Você não está salvo. Porque a salvação, ela te dá paz. A salvação te dá alegria. A salvação te dá segurança. Então, se há alguém aqui preocupado, se morrer, pode ir para o inferno, tem coisa errada aí. O crente tem que estar alegre. O crente, se morrer, ele estará com Deus. É a palavra, é a promessa. Então não pensa assim, eu vou aceitar Jesus para me livrar do inferno. Não. Mas pense que eu vou aceitar a Jesus para formar, junto com mais outros irmãos, um povo santo para glorificar e testemunhar que ele, Cristo, ressuscitou, está voltando para buscar uma noiva, uma amada igreja. Então, as marcas do reconciliado, ela vai trabalhar e traduzir o seguinte: o reconciliado, ele é santo. Santo fala de quê? Separação para Deus. Para exemplificar, quando nós estamos com uma determinada doença, estamos dentro do lar, na casa, mas com uma doença que pode ser contagiante, o que acontece? A mãe pega um prato, talheres, copo e deixa reservado, separado, só para atender aquele doente, para que não haja contaminação e venha alcançar outros da família. O que é isso? É uma separação com propósito, para tratar aquela enfermidade. Quando nós fomos chamados e reconciliados com Cristo, e estamos na presença de Deus, nós fomos o quê? Selados e marcados como santos. Agora somos separados para Deus. E quando a gente entende isso, dessa santificação na nossa vida, então o meu louvor é para a glória dele, a minha vida é para a glória dele, as minhas atitudes é para a glória dele, o meu ouvir tem que ser para a glória dele, a minha língua tem que falar para a glória dele, os meus olhos têm que olhar para a glória dele. Está entendendo o que Deus está falando? Ser crente é fácil. O difícil é manter no caminho da santidade. Porque o mundo aí fora oferece muitas oferendas de pratos de lentilha. Você quer perder a tua primogenitura, que seria identificada no contexto de o teu passaporte para o céu, por algo que o mundo oferece. Nós estamos trabalhando nas terça-feira sobre as ideologias. E há uma série de ideologias que vêm de forma sutil para tentar entranhar-se no meio da igreja, para você viver no ambiente que você gosta de louvar, de adorar, mas também estar lá atrelado ou ligado a esse mundo, quando está fora da igreja, vivenciando coisas dali, da onde Deus já te arrancou. Não dá. Quem é santo é separado para a glória dele. Então, tudo que você faz é para a glória dele. Tudo que você produz é para a glória dele. Não dá para viver um evangelho, de repente, segundo as nossas conveniências. Somos falhos, pecadores. Somos passíveis de errar.
Mas quando estamos com Ele e Ele em nós, nós seremos irrepreensíveis. É um outro propósito que a reconciliação produz. Irrepreensível. O que é isso? É você não ter mancha. É você não ser apontado. Olha, está sujo. Talvez você, quem sabe, já andou com uma roupa que talvez tinha uma manchinha. Alguém vai chamar a atenção. O que está acontecendo? Está sujinho aí. Ou está uma manchazinha aí. O que aconteceu? Já quer saber. Ou você vai ter que ficar justificando. Caiu um pouquinho de café. De repente uma fruta que caiu, criou uma nódoa ali. E aí não sai. Mas eu gosto dessa vestimenta. E eu vou vestir assim mesmo. Mas quando nós estamos na presença de Deus e somos santos, temos que ser irrepreensível. Não tem como ter a mancha do pecado nas tuas vestiduras, porque Ele te deu uma vestidura lavada, remida no sangue do Cordeiro. É a única condição para limpar, para trazer ela pura e alva como a neve. Veja, você não pode viver na casa do Senhor ou dizer que é santo com manchas na tua vestidura. Pastor, eu não vejo, ninguém vê. Mas Ele vê. Ele consegue contemplar o profundo do teu coração. Ele sabe o que você produz e o que você pratica longe de casa. Quando você está distante, sozinho pelas madrugadas, e parece que ninguém vê, Ele vê. Aquilo que parece que não vai trazer problema, justamente aquilo que vai ser a somatória para te derrubar. Vai começando a ruir a tua fé, vai minando a tua estrutura, a tua fundamentação. Você vai parando de orar, você vai parando de ler a palavra, você vai deixando de vir aos cultos e as amizades vão se aproximando e quando você vê, você está afastado. Porque deixou uma manchinha estar sujando a tua vestidura. Irrepreensível é sem mancha. Inculpáveis também faz parte, sem acusação. Satanás, ele é o nosso acusador. E ele vai na presença do Senhor e diz: olha, tá vendo teu filho? Está lá, pecando. Você acha que Deus se agrada disso? Você acha que Deus tem alegria? O Espírito Santo, que habita em nosso coração, ele vai permanecer por muito tempo. Quando nós somos acusados diante da presença do Deus vivo, e dizendo, está lá vivendo um adultério de 10, de 15, de 20 anos, ninguém lembra mais. Ninguém mais sabe ou ninguém soube. Por quê? Porque eu fiz bem feito. Fez bem feito para ir para o caldeirão. É isso. Porque eu vou na igreja, eu já estou sentindo uma alegria. Cuidado. Nem todo barulho gospel Deus está. Nem toda língua estranha é o Espírito do Senhor. Não pense que você, levantando a mão, adorando e dizendo, eu estou bem. Se Deus já viu o dia que você caiu e você tentou burlar, Deus não aceita essa condição. E tem o acusador que vai lá e vai acusar você. Muitas das vezes a tua mente, a tua consciência fica com medo. Quando você vem no culto, e é um culto movimentado de glória a Deus, de mensagens proféticas e de barulho espiritual, e você sente a diferença, você fica assim, ai, será que vai acontecer? Muitas das vezes, nos dias de hoje, os profetas estão com medo de falar aquilo que Deus manda falar. Muitas das vezes, nos dias de hoje, por causa das leis, por causa que hoje tem celular para gravar e um monte de testemunha nessas horas para dizer, foi lá e envergonhou, foi lá e fez. E aí ficam querendo se acobertar. Deus está de olho em você.
Deus está acompanhando as tuas atitudes. Então, ser inculpável diante do Senhor é não ter quem te acuse, não ter manchas para que alguém aponte o dedo e diga, ele não merece. É muito sério, igreja. Nós estamos vivendo um mundo, nos últimos tempos, que não pode se pregar mais certas coisas na igreja, porque o crente mimizento, ele fica, eu não vou mais. Me feriu. Eu não sou isso. Os testemunhos do cristão têm que ser os frutos do Espírito Santo. E o fruto do Espírito de Deus está bem relacionado. E é preciso ler Bíblia para identificar o fruto. Se você está vivendo uma comodidade da casa do Senhor, está alegrinho, está contentinho, porque ninguém mais fala e ninguém prega. Veja uma coisa, todo dia que eu for pregar e Deus me tocar, eu vou falar e vou mostrar que você não está bem. É para você ser liberto, é para você sair dessa condição, é para você ter a possibilidade de alcançar o céu, porque eu não sei se chega 2030. Estamos vivendo os finais da igreja na terra. E nós não podemos se acovardar e por causa do fulano que dá o maior dízimo, porque do irmão que tem a família maior, não. Se Deus me der e revelar, eu vou dizer, você está em pecado, se conserta. Porque é um papel que cabe ao pastor. Anunciar a palavra da verdade para trazer e arrancar da mão do Satanás vidas que estão atribuladas, vidas que já estão tomadas, enclausuradas pelo pecado e não conseguem mais força para vencer. Nós, igreja, precisamos orar para Deus dar autoridade, graça, unção para nós enfrentarmos. É importante que você entenda, os últimos dias estão chegando. Mesmo que Jesus não te leve no arrebatamento, ele pode te chamar a senha individualmente. Do nada, você parte. E como você vai estar na eternidade? Então a ceia, ela nos chama à santidade. A ceia, ela nos chama ao perdão. A ceia, ela nos chama a ter comunhão verdadeira. Então não dá para vir na casa do Senhor no dia de ceia para participar do pão e do cálice como se fosse algo banal, algo rotineiro, não. Aqui representa o corpo moído na cruz do Calvário, o sangue vertido ali, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados e alcançar a salvação. Não brinque de ser crente. Não brinque de ser cristão. Viva verdadeiramente a experiência de ser transformado e alcançado pelo sacrifício vicário. Por isso a palavra de Deus nos diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não está ali só para fechar um texto, para fechar de repente uma compreensão, não. Ali está um alerta, examine-se o homem a si mesmo. Eu preciso me examinar. Não deixe os outros te examinar. Você tem o Espírito de Deus para passar em revista e verificar se você está bem ou não. Se a sua consciência ainda está pura, ela vai acusar e vai dizer, ei, peça perdão para o teu irmão. Ei, vai lá e confessa o teu pecado. Mas se ela já está cauterizada, aí a palavra tem que ser forte. A palavra tem que mexer. A palavra tem que criar uma inquietação. Você vai perder sono. Você vai ficar inquieto até você confessar o teu pecado escondido. Deus te dá a oportunidade. Deus te concede esta oportunidade. Não brinque com as coisas de Deus. Deus vai deixar o inimigo cirandar se você não tomar atitude. É preciso mudança de vida. Ter
posicionamento, porque a reconciliação, ela transforma. A reconciliação, ela faz com que você possa verdadeiramente ter comunhão, ter paz, ter alegria. E quando vir a casa, não ser um sargentão aqui com a cara fechada. Não, abre esse sorriso e diz: Deus, eu te adoro, eu te louvo. Reflita no Salmo 103, ó, o salmista dizendo: ó, minha alma, bendize ao Senhor tudo que Ele fez. Bendiga o seu santo nome. Não esqueça, alma, de nenhum dos benefícios que Ele fez. Você nem gratidão a Deus dá mais, porque está vivendo uma situação tenebrosa. Se escapa pela tua alma. É preciso. Deus charamanda e cobre neva súbia. Ainda ama o teu coração. Ele lembra dos momentos que você chorava na presença dele, que você tinha o prazer de estar adorando, exaltando, mas hoje passou o tempo e você está um gelo. Você está distante, você se esfriou e não consegue mais, porque não quer deixar as atitudes que você está praticando. Deus, Ele fala contigo nesta noite, nesta oportunidade, porque Ele ama a tua vida. Então entenda, não tome da ceia do Senhor dessa maneira, para que não haja mais oportunidade. Entenda que Deus, o Espírito Santo, Ele vem restaurar comunhão quebradas nesta noite. Ele vem trazer a oportunidade para que você possa se alegrar no Senhor. Não ser mais um culto. É mais uma rotina. Fui lá, fiz a minha parte. Não. Todos os dias, faça a sua parte. Adore, exalte, louve, porque Jesus te salvou. Jesus perdoou os seus pecados. Jesus transformou a sua vida. Então, amados, se esforce. Está afindando os tempos. Nós estamos vendo aqui países vizinhos, terremotos. Nós estamos vendo em volta do mundo perseguição. Nós estamos vendo alinhamentos que estão fazendo para quê? Para preparar o ambiente do anticristo. Não brinque, Jesus está voltando. E a mesa reflete isso. A mesa da reconciliação traz à tua memória que você precisa estar mais e mais buscando a presença dele. Deus quer te encher. Deus quer te renovar. Deus quer fazer maravilhas na tua vida, mas você precisa se posicionar. Eu quero orar por você. Eu não vou chamar ninguém à frente, para que, de repente, não caracterize, era o fulano. Não, nós não estamos aqui para identificar. O Espírito Santo sabe. Ele conhece o teu coração. Enquanto muitas igrejas por aí têm palavras doces, palavras light, porque não quer perder povo, eu vou continuar pregando a palavra. O meu compromisso é com ele. Para isso eu pago o preço. Para isso eu sofro retaliações. Para isso vem setas do inimigo. Tirar a alegria, tirar a paz, impedir que a gente faça. Mas Deus, Ele ainda é Deus. Ele ainda é fiel. E se eu manter meu propósito daquilo que fui chamado, de falar a verdade, dou a quem doer, eu quero estar bem com Deus. E eu quero que você entenda que você precisa também estar bem com Deus. Então corrija a tua trajetória. Nessa madrugada, estava compartilhando, eu tive um sonho perturbador, porque estávamos num ambiente, pregando, fazendo um culto, e de repente, nos momentos do ápice da mensagem, muitas pessoas dando glória a Deus, batia palmas.
E eu achava interessante, porque lá da rua também batiam-se palmas. E eu fiquei, quem está lá fora que está batendo também palmas? E de repente eu vou à porta daquele ambiente, eu não sei se era uma casa, não sei se era uma igreja, não deu para identificar. Estava lá um grupo de pessoas da religião afro. Né? Você entende? Tudo aparamentado. Estavam produzindo um culto. E de repente eles batiam palma também. Por isso, nem tudo que às vezes ocorre dentro da igreja é Deus. Porque a igreja, muitas das vezes, está se isentando de orar. E eu olhei aquilo e fiquei admirado com a grandiosidade de pessoas. Tudo reunidos. E daqui a pouco, voltei para dentro e continuamos o culto. E de repente começou alguns deles a entrar dentro da igreja e jogar feitiço. E colocar, né, aquelas oferendas. E eu olhava aquilo e falava, povo, vamos tirar isso fora. Vamos varrer isso daqui e clamar o sangue de Jesus. Porque estamos sendo, né, contrariados, estamos sendo retalhados, estamos sendo invadidos. E nós não podemos calar a nossa voz. Entenda, irmãos, enquanto a igreja não quer orar, a igreja não quer mais se reunir, a igreja não quer pagar preço, eles lá fora estão fazendo de tudo para impedir a obra de Deus. E isso não é fora de Laguna, é aqui na cidade de Laguna. Ou nós se posicionamos com autoridade, com revestimento e graça, ou essas situações poderão afetar muitos aqui dentro. Então vigia. Foi muito forte esse som. E eu senti, precisamos botar a igreja em oração. Precisamos parar de jogar florzinha, de falar palavras bonitinhas, de querer elogios. O elogio é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Não fique deixando os elogios, não deixando aqueles que vão, né? Chegando, tua mensagem foi linda. Não, pode chegar e dizer, tua mensagem foi dura, foi ruim, não gostei. Não importa, não importa. Porque é muito perigoso quando alguém diz, você cantou bem, você pregou maravilhosamente bem. A mensagem precisa produzir transformação. Se nós deixarmos essas atitudes, essas mensagens doces entrar no nosso meio, nós iremos enfraquecendo e eles vão entrar dentro das igrejas. Vão profetizar dentro das igrejas. Vão revelar dentro das igrejas, porque a presença do Todo-Poderoso já não vai estar mais. Então cuidem. Vamos se organizar, porque luta vai vir, mas nós temos um Deus que garante a nossa vitória.